abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 11, que é chegado o momento da pregação da Palavra de Deus. E hoje à noite será no capítulo de número 11 de Salmos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Senhor Deus, ó Senhor nosso, sê conosco agora, corrige o nosso entendimento, a nossa compreensão, que a palavra pregada seja entendida e compreendida pelo teu povo. Nas limitações do pregador, ó Pai amado, nós cremos que o teu Santo Espírito, ó Pai, corrige tudo o que é necessário ouvirmos. Tu, ó Pai, nos ensina. Tu, ó Pai, nos faz não apenas aprender, mas apreender. Tu nos faz guardar a tua palavra, para não pecar contra ti. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ser comigo que estarei pregando, e ser com o teu povo que estará ouvindo, ser comigo, porque a boca, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, e ser com o teu povo todo que está ouvindo a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, nos ensina, nos exorta, nos corrige. Amém, Senhor. Meus irmãos, Salmo de número 11, nós podemos dar um título, que poderia ser um título, uma pergunta, que seria o seguinte: por que fugir? Se nós podemos confiar em Deus, por que correr e sairmos espavoridos, se nós temos, servimos e está sempre do nosso lado, em todos os momentos de nossa vida, o Senhor, Criador dos céus e da terra? O Salmo 11 foi escrito por Davi, quando Saul o perseguia por todos os lados. Saul era o rei, estava louco, mas ele estava no trono, e tinha um poder em mãos. Realmente, nós falamos, nessa linguagem política hoje em dia, o cara, quando ele está no poder, diz que ele tem a máquina pública e tem uma vantagem. Só que aqui não era simplesmente uma ação política. Aqui nós tínhamos um rei que governava toda uma nação, toda uma terra, todo um povo, e tudo estava em suas mãos, perseguindo o homem. Ele não submetia a ninguém, todos submetiam a ele. E ele, inclusive, se julgava acima da lei. Saul procedia dessa forma. Alimentado por mentiras, oprimia e matava, inclusive, para levar a cabo o seu objetivo. Só que os covardes, eles diziam para Davi: fugir como um pássaro. O seu psicológico, até o seu ser dizia para ele fugir como um pássaro, como diz o versículo 1, que nós lemos hoje. Diziam para ele que o inimigo estava com a flecha apontada para o seu coração. E não havia chances de escapar.
Os fundamentos estavam todos destruídos. Os valores morais estavam arrasados desde os fundamentos. Ele não tinha a um ser humano só a recorrer. Não tinha. Todo o Estado estava aparelhado para o mal. Justiça, nesse momento, ela era inexistente. Nesse cenário cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias, uma circunstância bem tenebrosa, disseram para Davi fugir e se esconder. Mas a pergunta é, por que fugir, se o indivíduo pode confiar em Deus? Então, quais as razões que Davi tinha para confiar em Deus? As razões são os 4 pontos dessa noite. Primeiro, seria que Davi, em primeiro lugar, Davi compreende que Deus está no trono. Essa compreensão de Deus estar no trono, nós vamos ver descrita em torno dos salmos. À medida que a gente for lendo cada salmo, a gente vai ver essa declaração que Deus está no mais alto e sublime trono. Aliás, essa é uma declaração daqueles que são povo do pacto, quer seja no Antigo Testamento, quer seja a igreja, que já era pré-existente no Antigo, e que hoje estamos aqui inseridos nessa realidade, a igreja, o povo de Deus, o povo do pacto, ele declara que o Senhor está assentado no mais alto e sublime trono, e que nós temos o ápice dessa descrição no capítulo 4 de Apocalipse. Então, em primeiro lugar, ele compreende isso. Em segundo lugar, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Em terceiro lugar, Davi compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. Em quarto lugar, Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Então, em se pensando no primeiro ponto, nós vamos ler do 1 ao 4 de novo, que diz o seguinte, no Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Aí vamos o 4, que diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, Davi compreende que Deus está no trono. Os homens, por mais poderosos e truculentos, não estão no controle da história da humanidade, não estão no controle de tudo, não estão no controle de todas as coisas, não estão no controle da natureza. Os homens não podem fazer isso. Eles ascendem ao poder, eles chegam lá. Deus levanta reis e destrona reis, levanta reinos e abate reinos. Seu trono é eterno, seu poder é irresistível. Deus controla todas as coisas. Quantas vezes na Escritura nós vamos ver que Deus, inclusive, levanta reinos para punir o seu povo que tem o desobedecido. Usa uma nação estranha, de língua estranha, de dura cerviz, como martelo contra o seu próprio povo. Deus levanta quem Ele quer para reinar e para governar. Deus está no controle de tudo.
Ninguém pode desafiar sua soberania e prevalecer. Deus soberano está atento ao que acontece na terra. Nada foge ao seu olhar. Seus olhos, eles sondam os filhos dos homens. Aqueles que maquinam o mal e até colocam em prática tais coisas, podem escapar do escrutínio dos homens, mas jamais podem se esconder daquele que tudo sabe, que tudo vê, que a todos sondam no mais íntimo do seu ser. Davi sabia disso, cria nisso. Aliás, nós temos aqui Davi, salmo dele, mas os salmistas creem nisso. O seu povo crê nisso. Ele acredita nisso. Ele vive e a sua vida tem sentido baseado nessas coisas. Ele não pode ser abalado por, quer seja abalos sísmicos, governos que se levantam, injustiças, perseguições, não. Ele sabe que existe um Senhor que está no controle de tudo, e que se acontecer um grande mal, ele sabe que foi pelas mãos do Senhor, portanto ele não questionará. Eu acho muito interessante o que acontece com a declaração de Abacuque, porque Abacuque, capítulo 3, lá no versículo de número 17, ele vai dizer o seguinte, se quiser abrir aí e acompanhar a leitura, Abacuque 3, versículo 17 diante, olha a declaração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre canto para instrumento de corça. É um cântico. Ele cantou, ele declarou isso. Louvou a Deus com essas palavras. Abacuque, aqui nesse momento. Agora, sabe o que é interessante? Abacuque sabia que tudo isso iria acontecer. E ele não ficou com chorumelas. Lamenta a situação grave, que inclusive ele sofreu tais coisas, mas ele louva ao Senhor, declara tudo isso, sabendo que isso inevitavelmente aconteceria. Aí eu pergunto, por que nós tememos tanto algumas coisas que pensamos acontecer? Nós vivemos, certamente, constantemente, como as mulheres que iriam lá colocar especiarias, coisas cheirosas no corpo de Jesus. E quando estavam a caminho, disseram o quê? Quem nos removerá a pé? Pensa primeiro no problema, e não na solução, que é o Senhor. Pensa primeiro na dificuldade, e parece colocar as dificuldades acima do nosso Deus, acima do poder daquele que criou os céus e a terra. Será possível que esse Deus não crie uma casinha de cachorro? Porque eu e você somos em toda a geração dos homens na história. E nós pensamos que o nosso problema exclusivo parece ser o único e maior do que o nosso Deus. Isso é muita falta de fé. Paz, quando Jesus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda não é por acaso, é porque nós somos pequenis mesmo de fé.
Nosso Deus está certamente acima dos nossos problemas. Então Ele sonda tudo, sabe tudo, vê tudo, controla tudo e faz tudo em prol do seu povo. Em segundo lugar, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Vamos ver o versículo 5 que declara aqui, ó. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. O justo é provado para ser aprovado. Ponto. Ele não é provado para ser reprovado, mas para ser aprovado. Ele é provado como ouro lançado no cadinho. Só as escórias são consumidas. Somente isso. Fogo do ourives torna o ouro mais puro, mais nobre, mais caro e mais belo. Assim é a prova do justo. É dessa forma. Paulo até usa as palavras também em 1 Coríntios. Até o pastor pregou sobre isso nas suas pregações de 1 Coríntios. Porém, o ímpio é como uma escória consumida pelo fogo. A alma de Deus abomina aquele que ama a violência. Como reto juiz que ele vai galardoar o bem e pune o mal, ama a justiça, abomina a violência, recompensa de benevolência e castiga a opressão. Deus odeia a violência. Aí você pode às vezes até dizer, mas Deus manda matar, inclusive até bebês do povo que é inimigo seu. Deus é justo e reto juiz. Aqui, nesse momento da história, o salmista cita até, inclusive, a questão do versículo de número 2, né? Que ele arma o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Aqui a injustiça está acontecendo, violência ao mesmo tempo. Acontecia muito em guerras, de cercar o acampamento daqueles que iam atacar, e à noite eles lançavam flechas. As flechas até atravessavam o acampamento ali, que estava de um exército. E muitas vezes, assim, não era uma arquitetura como essa, de uma barraca que tinha ali, da campanha que estava sendo realizada. As flechas atravessavam tudo. E de repente, as ocultas, veladamente aconteciam ataques. Ou seja, a palavra que está declarando que são covardes. Tipo, não tem coragem de enfrentar olho a olho. O inimigo, ele é covarde. Mas Deus castiga esses covardes. O homem justo é provado para assim tirar as impurezas e o ouro ficar belo, puro e lindo. O injusto, ele tem só essas partes impuras e são queimadas, destruídas. Muitas vezes nós vivemos a pensar como e vai acontecer justiça nesse mundo, com tanta maldade, perseguição e injustiça que existe. Chegará o momento, meus irmãos. Deus que está no mais alto e sublime trono, o Senhor Jesus, visto daquela forma que estás, nesse momento, por Estevão, na descrição que ele está, desse jeito que ele está, ele virá e destruirá, esmagará todo inimigo de Deus. Todo o inimigo de Deus. Em terceiro lugar, Davi compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra,
mas não do juízo de Deus. O 6 diz o seguinte, versículo 6, olha: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Deus não é um ser borrachão, bonachão, todo assim, que faz vistas grossas ao pecado. Não, ele não é assim. Ele exerceu o seu juízo no dilúvio, na torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas 10 pragas do Egito, na queda de Jerusalém e da Babilônia, de Nínive, dos poderosos impérios do passado. Deus exerceu justiça com esse povo. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do cálice dos perversos. Aquele que permanece em seus pecados, com dura cerviz, terão que arrostar a ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso, naquele grande dia, no dia do juízo. Não escaparão da justiça de Deus. A descrição que nós temos lá no Apocalipse capítulo 19, o que acontece ali é algo avassalador. O Apocalipse também descreve que o Senhor Jesus bebeu o cálice da ira até a sova por muitos, não foi isso? Se foi por muitos, não foi por todos os seres humanos que nasceram na humanidade, não. Existe a parte que o Senhor Jesus não bebeu por eles. Essa parte que não bebeu será derramada sobre esses ímpios. E o próprio Jesus vai cumprir com essa justiça e a ira de Deus. Isso, inclusive, é algo profético, descrito em Isaías, capítulo de número 62, do 1 ao 3, você vai ver isso, que o Senhor Jesus repete em Lucas, quando ele está lendo o manuscrito lá de Isaías. Só que o Senhor Jesus, naquele momento ali, enquanto seu ministério, ele não leu o final, que é de exercer a ira de Deus. Isso acontecerá no capítulo 19, ali na descrição, no capítulo 19 de Apocalipse. E nós vamos ver que o Senhor não deixa sobrar nem as carnes. Imagine você, tem a ossada dos inimigos com a carne ali, né? As aves do céu irão comer aquelas carnes, mesmo apodrecendo. Tem alguns animais que são estranhos, né? A hiena, por exemplo, ela vai lá e come um resto que tiver nos ossos. O leão vai lá, come aquela carne, fica aquele resto lá nos ossos do bicho, a hiena vai lá e come aquele restinho. Aí tem os abutres, né? Os urubus, né? Digamos assim, vai lá e come ainda o podrinho que tiver, o resto. A mesma coisa irá acontecer com os inimigos, não vai sobrar nada. A ira de Deus será exercida. Nenhum inimigo de Deus ficará impune. Se acontece isso com o seu corpo físico, imagine o sofrimento como será eterno. É inevitável. Já disse alguém certa vez, que o homem eleito, ele nasce 2 vezes e morre uma. E o homem ímpio nasce uma vez e morre 2. Porque aquela morte eterna ali, para aquele que não é eleito, é algo terrível. Que a segunda morte, essa nós não sofreremos. Aí nós vamos agora para o 4º ponto, que seria que Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas.
a maior de todas as recompensas o justo recebe. Versículo 7 diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Tem uma musiquinha que inclusive a gente cantou muito na Betel no passado, né? Inclusive a nossa saudosa irmã Anisete, ela até cantava aqui na frente essa música, né? Que é a música que fala: não creio no Cristo vencido, né? Fala de crer num Cristo ressurreto, num Cristo vencedor, e não no Cristo derrotado, que está ali nos quadros pintados, naquele crucifixo de Jesus lá, não. É no Cristo forte, poderoso, ressurreto. Ele fala aqui: os retos lhe contemplarão a face. Aqui já está falando do Cristo que seria contemplado. Aqui ele já está falando de uma crença que ele não contemplou diante dele ainda, não foi descortinado para ele esse conhecimento, como tem João e os apóstolos, descrito ali no 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que os nossos olhos viram, que nós ouvimos, que nós apalpamos. Não é assim, mas ele crê nesse Cristo, nesse Deus. Isso aqui é declarado porque o Senhor é justo e ama a justiça. Ele não inocentará o culpado e nem culpará o inocente. Perfeita justiça, reto juiz. Nos tronos da terra, a injustiça, ela se veste engalanada, esbranquiçada. Por isso, ela se veste assim, mas no seu íntimo não é. Juízes, como nós bem sabemos, vestem togas manchadas de corrupção. Tribunais tornam-se o próprio braço da violência. Porém, o tribunal de Deus, a justiça, assenta-se no trono e retidão governa todos os seus julgamentos. Enquanto o ímpio sofrerá uma saraivada de fogo e enxofre, os retos contemplarão a face de Deus. Abra comigo Apocalipse 22, versículo número 4. Olha o que diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Ele tem nome, Deus Emanuel. Ele tem nome, é Jesus, ou Yeshua, para alguém que quer citar em hebraico o seu nome. Contemplarão a sua face, de todas as alegrias do céu, e de todas as bem-aventuranças por vir, nenhuma pode se comparar a essa. Contemplaremos a face do nosso glorioso Redentor. Nós contemplaremos a Deus na face de Cristo. Não existe nenhuma bem-aventurança como essa. Não existe bênção maior do que essa, entre todas. O apóstolo João, ele traduziu essa verdade assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. João, assim como os apóstolos, viram ele ressurreto até, e
João o reconheceu, ele estava diferente, não estava do jeito que estava no ministério. O que dava para se saber sobre ele, mais era por causa do lado atravessado, das mãos. E isso podia se reconhecer por causa de João, o reconheceu até de longe, porque a intimidade dele com o Senhor Jesus era maior do que os outros apóstolos. E a gente sabe que quando a gente é muito amigo de alguém, a gente conhece muita coisa das pessoas, muito mesmo. Não o íntimo, não dá, mas a gente conhece muito das pessoas. E João, naquele momento, se utilizou desse conhecimento, e naquele momento, lá do capítulo 21 lá de João, a gente vai ver que ele o reconheceu de longe. Nós temos isso. Só que João fala aqui da crença de como ele é, de fato, o Cristo ressurreto, assentado à destra do Pai, no mais alto e sublime trono. E olha, quando ele escreveu isso aqui, ainda não tinha sido revelado a questão do Apocalipse para ele. E depois ele chega a contemplar isso, escreve sobre isso, capítulo 4, por exemplo, de João, de Apocalipse. Esse mais alto e sublime trono, que ali ele estava assentado. Nós contemplaremos a Cristo como Ele de fato é. Cristo, o Senhor Jesus, Deus homem, no mais alto sublime trono, nós todos contemplaremos, e isso será dado a nós por toda a eternidade. Não será um momento, agora talvez, veio um pouquinho, passou. Não é como um parque ou alguma coisa que você compra algo e por um tempo você desfruta. Não, é eternidade. Esse é o nosso maior prêmio. O interessante é que nós, muitas vezes, eu já me peguei pensando nisso já, se eu pudesse ter visto esse milagre acontecendo, se eu pudesse ter visto o batismo de Cristo, se eu pudesse ter visto, contemplado Jesus bebê ali junto com aqueles reis magos, se eu pudesse ter acompanhado Jesus no seu ministério. A gente queria ter visto pelo menos homens comuns, como nós, só que destinados a uma coisa muito grandiosa, né? Que os apóstolos, a gente queria ter visto algumas coisas, mas não vimos. Nós queríamos ter visto Cristo em forma de homem, semelhante a homem. Nós queríamos ter visto Cristo ali na limitação humana, naquele momento do seu ministério. Agora imagino que nós contemplaremos por toda a eternidade. Em face dessas verdades supramencionadas aqui, quando os covardes aconselharem a qualquer que seja de vocês, nos aconselharem a fugir das situações, das dificuldades dessa vida, que tente nos fazer ficar acuadas pelo medo, responda com toda a fé que o Senhor lhe deu de uma vez por todas. Diga que não precisa fugir, porque pode confiar no Deus Todo-Poderoso. E dado nenhum do inimigo, investida nenhuma do inimigo, vai fazer você desistir e dar para trás na fé que foi entregue a você. Que o Senhor nos abençoe e nos faça seguir o conselho da sua palavra. E as compreensões que Davi teve, escreveu e cantou-as, que possamos louvar com essas palavras também. Deus está no trono. Deus põe à prova o justo como o ímpio. Que Deus está no mais alto tribunal e que nós receberemos a maior bênção de todas, que é contemplar Ele durante toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu falas os nossos corações de muitas maneiras durante o culto, quer seja cantando, quer seja lendo, quer seja pregação.
E no momento de oração, nós estamos aqui, ó Pai, sempre em contato contigo, crendo que somos ouvidos por Ti. Então, ó Pai, em nome de Jesus, sê conosco e nos firma os pés na vereda da justiça, para assim, ó Pai, seguir de acordo com Tua vontade, de acordo com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.